E eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui nessa noite. Quero também cumprimentar todos que estão nas redes sociais, que Deus possa abençoar cada um, em nome do Senhor Jesus. Lembrando você que não é inscrito no canal da igreja ainda, a mensagem de domingo é semanalmente postada no YouTube. Então acompanhe lá no 2IPR Curitiba, Facebook, Instagram também, fique por dentro das programações da nossa igreja. Eu quero compartilhar nesta noite uma palavra com o título A Vida como uma Nova Cultura. A vida como uma nova cultura. E o texto que eu quero usar para esta mensagem desta noite está em Jó, capítulo 42, verso 5. Jó 42, 5. Um livro antes de Salmos. O último capítulo do livro. O verso de número 5. Graças a Deus. A vida como uma nova cultura. O texto nos diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Amém? Vou ler mais uma vez. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Só quem já passou dias difíceis na sua vida, erga a mão, dê um sinalzinho com a sua mão. A estatística aqui diz que mais de 50%. Mais de 100%. Só quem já passou dias difíceis. Você acredita que eu já passei dias difíceis? Até eu já passei. E de vez em quando passo. Dias difíceis parece que fazem parte da vida da gente, assim como a morte faz parte da vida. Dias difíceis estão presentes na vida de todos os seres humanos, de todos nós. E em muitos momentos da nossa vida, da nossa existência aqui nessa terra, nós vivemos uma maré agitada. Eu não sou pescador e nunca fui para alto mar, mas no máximo água até a canela na praia está bom demais, não precisa mais do que isso. Mas para quem já pegou uma maré agitada, com certeza tem dias que parece que é da mesma forma. As ondas batem de um lado para o outro e não é fraco, é forte. Às vezes a maré vem e leva o barquinho arremessando contra as ondas de um lado para o outro e vem com força. Mas é claro que sempre nós temos esperança de dias melhores, não é mesmo? Todos aqueles que servem a Deus têm esperança de dias melhores para a sua vida. Amém? Nós cremos que dias de agitação precisam terminar. Afinal de contas, o mar não é feito só de ondas. Nós precisamos ter esperança que vai ter uma calmaria. Mas é interessante que as fases da vida da gente, parece que são ciclos que a gente sempre vai vivendo assim com essa esperança. Vem a agitação das ondas que batem contra o nosso barco, levando de um lado para o outro, e depois vem a esperança, e depois vem de novo uma agitação. A pessoa, quando é solteira, ela fala assim: eu preciso me casar porque é uma luta ficar sozinho. Aí vai aparecendo os cabelinhos brancos, a pessoa vai falar assim: eu preciso me casar porque estou ficando velha. Aí casa para se livrar de lutas. Casa para se livrar de momentos difíceis. Daí quando casa, o que acontece? Mas ninguém falou que o casamento também tinha dias difíceis. São as ondas batendo no barquinho de novo, de um lado para o outro, e vem dias difíceis do casamento. E eu falo assim: meu Deus, mas aí tem aquela esperança que dias melhores virão. Aí vem os filhos, e cada fase dos filhos são fases desafiadoras. Muda a rotina da gente,
muda a casa, muda a alimentação, muda tudo na vida da gente. Daí você fala assim, não, mas logo, daqui a pouco vai chegar uma fase que os filhos vão entrar na adolescência, vão entrar na juventude e eu vou estar tranquilo. Mas daí vem de novo os desafios de cada fase da vida. E assim vai fazendo parte da nossa vida. Dias difíceis sempre estão presentes na vida da gente. São ondas batendo no nosso barquinho de um lado para o outro. E se ficar sozinho, viúvo, vai ter problema também. Vai passar dias difíceis também. Alguns dias de sofrimento que nós passamos podem ser evitados, você concorda? Principalmente dias difíceis que nós mesmo provocamos na nossa vida. Dias difíceis que podem ser evitados são aqueles que nós mesmos buscamos. Nós vamos atrás, corremos atrás de dificuldades. Porém, existem dias difíceis que são inevitáveis. Você concorda? Existem dias difíceis na nossa vida que são inevitáveis. Esses dias são um processo que só passa quem precisa passar. E é intransferível. Existem dias difíceis que nós passamos que outra pessoa não pode passar por nós. E esses dias difíceis que nós passamos são uma escola. E diga-se de passagem, que escola. Dias difíceis que nós passamos, que é uma escola, gera reflexão, gera revisão, gera um crescimento em maturidade espiritual. Existem muitas pessoas que tiram lições do sofrimento, tiram lições dos dias difíceis que passam. E essas pessoas são felizes que conseguem fazer isso. Essas pessoas que conseguem tirar lições dos dias difíceis são pessoas bem-aventuradas, que conseguem extrair. Tem uma palavra que aparece em Romanos capítulo 5, chamada tribulações. Essa palavra, no sentido original, diz assim, que é o ato de prensar, que vai produzir experiência, vai produzir esperança. Existem pessoas que tiram boas lições, mas, portanto, existem outras que permanecem iguais ou piores. Não conseguem enxergar as fases e os sofrimentos de cada fase como um aprendizado para a sua vida, para entender o que Deus tem para a sua vida. Sabe que o meu desejo é aprender sempre, em dias fáceis ou em dias difíceis, em dias de mar calmo ou em dias de ondas agitadas. O desejo profundo do meu coração é tentar entender o que Deus está querendo me ensinar em qualquer fase da minha vida. Jó, ele passou pela escola do sofrimento. Jó é um exemplo disso, de um homem que passou por este processo. E ele extraiu, ele passou pelo ato de prensar. Ele conseguiu extrair algo incomparável com as experiências que ele passou. Muito diferente do que a vida que ele levava antes do sofrimento. E existe um Jó antes do sofrimento e existe um Jó depois dos dias de sofrimento. A Bíblia apresenta Jó, já no início do livro, como um homem íntegro e reto. Como um homem que temia a Deus e se desviava do mal. Um homem que qualquer pessoa na sociedade olhava para ele e falava assim, este homem é de confiança.
Este homem não precisa nem pedir o nome dele no CEPROC, no Serasa, uma conferência. Esse homem pode fazer negócio com ele, porque é um homem temente a Deus, um homem reto, um homem que se desvia do mal. Tranquilamente. E diz também a Bíblia que era um homem rico, mais do que todas as pessoas do Oriente. Pense que era um homem que, se fosse nos nossos dias, o homem mais rico do mundo. Famoso, conhecido como este homem mais rico e este homem correto. Mas o que Jó passou, independente das características dele, Deus não poupou Jó de passar pelo sofrimento. Mesmo com todas essas características, Jó teve dias de sofrimento. E Deus não poupou. Jó, quando nós vamos ler a história, o relato da vida dele, nós vemos que Jó passou um momento horrível. Nenhum de nós, no pior trauma que nós já passamos na nossa vida, se compara ao sofrimento de Jó. E aqui eu não estou diminuindo o trauma de ninguém. Porque trauma, luta, sofrimento é sofrimento, independente da idade, independente da fase da vida. Mas Jó passou um momento horrível que eu garanto que muitos de nós não passamos. Jó, o texto diz que ele tinha o corpo coberto de chagas, feridas, tumores abertos, do pé à cabeça. E ele já não estava nem na casa dele mais, mas numa cinza, jogado pelo chão e coçando as suas feridas com um caco de telha. Jó estava numa aparência horrível. Você consegue imaginar uma coisa dessa? A gente que visita o hospital, às vezes a gente vê pessoas em cada situação difícil, que é desesperadora. Agora, olhar para a situação de Jó, diz que os amigos dele chegaram e ficaram 7 dias e 7 noites calados e chorando diante da situação de Jó. Jó estava sofrendo muito. Jó estava nessa situação e sentia muita dor. Ele, ali no capítulo 2, verso 13, diz que ele sentia muita dor. E também, o próprio Jó, relatando o que ele estava passando, ele falava assim, dizendo assim que o rosto dele estava vermelho de tanto chorar, em volta dos olhos escuros, que provavelmente Jó não conseguia nem dormir de tanta dor. Você já passou uma noite em claro que não conseguia dormir por conta de alguma luta? É terrível, né? No outro dia você olha diante do espelho e fala assim, meu Deus, como estou acabado. Agora pensa que Jó estava ali passando noites em claro, chorando. A pele apegada aos ossos por conta de toda a aflição, sofrimento que ele estava passando. E além do mais, Jó, sendo o homem mais rico de sua época, agora já tinha perdido tudo. Sendo um homem íntegro, já não tinha mais nem os seus filhos. E estava doente, estava humilhado, estava maltratado, era motivo de escárnio, motivo de zombaria, sem honra, e sendo acusado de ser o culpado pelo próprio sofrimento. Tudo que ele estava passando. Contudo, Jó, diz a palavra do Senhor, ele não pecou contra Deus. Ou seja, o nosso sofrimento não é desculpa, não é justificativa para pecarmos contra Deus. Para apontarmos o dedo para Deus e dizer, Deus, o Senhor é culpado por isso. Jó, ele começa a argumentar, mas mesmo diante de todo o discurso de Jó, ele não peca. Mesmo quando a mulher dele chega e fala assim, você ainda continua adorando a Deus, servindo a Deus, amaldiçoe esse teu Deus e morre. E Jó fala assim, recebi todos os bens que Deus me deu, porventura não receberia também este sofrimento? Nu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. Ou seja, eu vim a este mundo sem nada, eu voltarei sem nada se for o caso. Porque Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó,
ele manteve o seu coração em Deus e ele manteve uma oração pura e sincera diante de Deus. Mesmo com o rosto vermelho de tanto chorar, com os olhos cheios de olheiras e cansado, ele manteve uma oração sincera diante do Senhor. No capítulo 2, no verso 10, diz que ele manteve uma oração sincera diante do Senhor. E uma das orações registrada de Jó, no capítulo 19, verso 25, ele diz assim: eu sei que meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Essa era a convicção que Jó tinha. E Deus se levantou. Deus se levantou e levantou Jó e mudou o cenário da vida de Jó. Aquele homem que passou, nós não sabemos quantos dias, quantos meses ou anos de sofrimento. Mas ele continuou confiando em Deus e não pecou contra Deus. E ele teve a sua vida restaurada por Deus. Ele foi restaurado por Deus, teve a sua saúde restaurada, teve a sua família restaurada, teve os seus bens restaurados. E encerra o capítulo dizendo que Jó morreu, depois de todo sofrimento, viveu ainda mais 140 anos e morreu farto de dias. Gente, passou por todo sofrimento e só morreu no dia que Deus quis que ele morresse. O sofrimento não matou ele. O sofrimento não matou Jó. Mas o principal é que antes Jó conhecia Deus só de ouvir falar. O 42:5, o texto que nós lemos, diz assim: eu te conhecia só de ouvir. A palavra ouvir aqui tem o significado de notícia, de informação. De vez em quando eu saio, eu gosto de ligar em uma rádio de notícias, para me atualizar o que está acontecendo, mas aquilo não muda a minha vida. Eu só tenho um pouquinho mais de informação, de repente para conversar com alguém, para falar assim: você viu que o Brasil perdeu de novo? Misericórdia. O que nos conforta é que o país do Gustavo está em último lugar, com 0 ponto. Mas muda a nossa vida uma informação como essa? De forma alguma. Não vai mudar em nada. Jó conhecia Deus só de ouvir falar, só tinha informação sobre Deus. E claro que essa informação bastava para ele temer a Deus. O que ele conhecia, um pouquinho que ele conhecia sobre Deus, nós não sabemos o tanto que ele conhecia. Mas era o suficiente, foi suficiente para ele passar no sofrimento sem pecar contra Deus. Aquilo que ele tinha informação sobre Deus foi suficiente para Jó continuar íntegro diante de Deus, mesmo no sofrimento. Mas Deus, Ele não quer que nós tenhamos apenas informação, apesar de ser importante. Deus quer que tenhamos relacionamento verdadeiro com Ele. Dias do sofrimento que Jó passou, ele foi tendo experiência com Deus. Ele vai argumentando com Deus, ele vai falando com Deus, contudo sem pecar, mas ele vai falando até que Deus fala com Jó e o texto diz: e Jó se calou. Quando Deus começa a falar, às vezes a gente tem que ouvir o que Deus está falando. E Deus começa a falar assim: Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó, onde você estava quando eu coloquei o arco no mundo? Jó, você sabe como que os animais botam seus ovos? As aves botam seus ovos, fazem seus ninhos. Quem que dá comida para os corvos? E Jó foi ficando sem palavras e diz até que Jó se calou. Não tem argumento contra o nosso Deus. Nós precisamos muitas vezes falar assim: Senhor, diante do Senhor não tenho argumento, não tenho palavras, então eu preciso te ouvir. Eu só quero saber o que o Senhor tem para me dizer. E quando Deus vai falando com Jó, e Deus fala num redemoinho, fala numa tempestade. Eu nunca vi Deus falar desse jeito, mas pense você no mar agitado e de repente você ouve a voz de Deus nessa agitação toda. Assim que Jó estava passando, numa agitação, o barquinho indo para um lado para o outro, e talvez ele pensando: como que eu vou me salvar? E de repente Deus chega e fala no meio da tempestade para Jó. Até que Jó fala assim: eu só tinha informações a respeito do Senhor.
Tudo que eu sabia era só o jornal. Mas agora eu te conheço de te ver. Agora os meus olhos contemplam a tua face. Agora eu consigo ter um relacionamento, um contato com o Senhor. Jó passou agora a ter uma nova vida, uma nova cultura na sua vida. Jó passou a ter, a partir do sofrimento, um crescimento de maturidade espiritual. E por assim dizer, até emocional. Deus trabalhou lá no profundo de Jó. Foi mexendo com as estruturas emocionais e espirituais de Jó. Até que Jó teve que se firmar diante de Deus e falar assim: Senhor, o Senhor é muito mais do que imaginava. Senhor, os teus planos são perfeitos e não podem ser impedidos. Os teus planos não podem ser frustrados, Senhor. Eu sei que o Senhor tudo pode. E o que o Senhor planeja, ninguém pode fazer diferente do que o Senhor planejou. Quem pode ser o teu conselheiro? Quem pode dizer: Senhor, faz isso, faz aquilo, Senhor? O que o Senhor planeja é perfeito. E por isso que agora eu te conheço, Senhor. Não só como notícia, mas eu te conheço, porque os meus olhos te contemplam. Que coisa gostosa. Que coisa maravilhosa. Porém, muitas pessoas conhecem o Deus do domingo à noite. Muitas pessoas conhecem o Deus da oração do almoço. E o convite de Deus para nós, o desejo de Deus para aqueles que o chamam pelo seu próprio nome. O convite, o desejo de Deus é para que se relacionem com Ele verdadeiramente. Deus está chamando para um relacionamento mais próximo dEle. Para que isso aconteça, os discípulos que seguem o Senhor precisam viver uma nova vida, uma nova cultura. Precisa viver uma nova cultura na sua vida. E o que é preciso para ter uma nova vida com uma nova cultura? Eu queria compartilhar com você um princípio que eu extraí dessa passagem para os nossos dias. Apenas um princípio. O único princípio é: quebre paradigmas. Quebre paradigmas. Precisa quebrar paradigmas. Quebrar paradigmas significa permitir que o antigo dê origem para o novo. Quebrar paradigmas significa permitir que o antigo dê origem para o novo. E Jó fez isso. Jó fez isso. A vida antiga de Jó foi realmente encerrada. O sofrimento foi uma forma de ir matando a vida antiga de Jó, para que Jó pudesse viver uma nova vida. Ele passou por este processo. Ele passou a viver uma nova vida. E quando passa por essa nova vida, não se pode voltar atrás. Quando passa por este processo de nova vida com Deus, não pode voltar atrás. Precisa fechar a porta para viver algo diferente com Deus. Viver algo diferente com Deus. A mensagem central de Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, existe uma mensagem central, e Cristo é a mensagem de toda a Bíblia. A mensagem central de Cristo é que o sofrimento e a morte produzem ressurreição e transformação. O sofrimento, dias de sofrimento, dias do barquinho batendo de um lado para o outro, produzem ressurreição e transformação. Ou seja, existe uma morte envolvida em todo o processo. O próprio Jesus, ele diz em João capítulo 12, verso 24, em verdade vos digo que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ficará só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Ou seja, para que se produza fruto é necessário morrer. Muitas coisas não acontecem nas nossas vidas porque nós não permitimos matar algo do passado para viver algo novo. E Deus está dizendo assim: eu tenho algo melhor para a sua vida. E a semente está lá. Se a semente ficar guardada na gaveta, não vai produzir nada. Se a semente for jogada no asfalto, não vai produzir nada.
mas se ela cair em boa terra, ela vai morrer. Jaz uma semente, para que nasça uma árvore e produza muitos frutos. A ressurreição, ela só surge da morte. Não tem como alguém ressuscitar se não foi morto. E este é o significado da cruz. A cruz significa a nossa morte, a morte do nosso eu, a morte do nosso ego, a morte do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa razão, do nosso achismo, dos nossos conceitos. E quando nós vamos para a cruz, como Jesus foi para a cruz, nós crucificamos, nós matamos o nosso eu, para que nós possamos ressuscitar com Cristo, para viver a maneira de Cristo e não a nossa maneira. A ressurreição só surge a partir da morte. Para se viver uma nova cultura em Deus, algo precisa morrer. E às vezes a gente está alimentando algo que a gente estima tanto. E fala assim, mas eu vou perder isso. Eu lembro de um teatro que nós fizemos com os jovens uma vez, que carregava sacos de lixo. E tinha uma pessoa que representava Jesus e falava assim, me dê isso daqui. Deixa eu jogar isso fora. Não, mas isso aqui eu não posso abrir mão. Eu gosto muito disso daqui. E às vezes são pecados, são conceitos, são ideias, são coisas que nós criamos a partir de nós mesmos, do nosso egoísmo. E simplesmente Deus está dizendo, isso precisa morrer, porque se não morrer, não vai nascer algo novo. Não vai nascer algo novo. Quebrar paradigmas significa desenvolver novos hábitos. Quebrar paradigmas significa desenvolver novos hábitos, fazer algo diferente do que você nunca fez, fazer diferente do que foi ensinado ou do que você está acostumado a fazer. É se desafiar a fazer algo diferente. Sabe que dias de sofrimento têm essa finalidade. Porque dias de sofrimento arrebenta com a rotina da gente, arrebenta com aquilo que nós construímos, arrebenta com o financeiro, com o emocional, com o espiritual, com estruturas, com religiosidade, arrebenta com tudo que nós produzimos no decorrer da nossa vida. E a gente fala assim, eu preciso tentar algo diferente, não é possível, o que eu estou fazendo de errado? Até que Deus se revela e Deus fala com a gente. Dias de sofrimento têm a finalidade de desenvolvermos novos hábitos, de revisar, de refletir, de repensar o estilo de vida que nós levamos, de mudar de direção se for preciso, de romper para crescer em maturidade espiritual. É muito bom encontrar pessoas que têm sempre uma continuidade, uma constância espiritualmente falando. É muito bom. Mas algumas vezes nós encontramos pessoas que não permaneceram. Experimentaram tanta ação sobrenatural de Deus, tinham conhecimento de Deus, estiveram envolvidos na igreja, em atividades, em coisas gostosas da igreja, experimentaram coisas que muitos não experimentaram ainda, mas não conseguiram permanecer. Mas o Senhor, Ele não quer só que nós permaneçamos, mas Ele quer nos levar para níveis mais profundos de conhecimento e intimidade com Ele. E às vezes Ele permite passar por sofrimento. Ano passado, se não me falha a memória, uma pessoa me reencontrou de mais de 20 anos atrás, que era da nossa igreja lá do Bigorrilho, e falou, te encontrei no Facebook, passei o WhatsApp, começamos a conversar, eu falei, como você está? Eu falei, rapaz, eu quase morri. Fiz transplante de fígado, de rim, de baço, um monte de coisa, e assim, demandou um monte de fotos, assim, acabado no hospital. Eu falei, meu Deus, nem sabia disso. Eu falei, e como você saiu? Eu saí mais forte. Agora está cantando e pregando para todo lado. Eu falei assim, eu preciso falar do amor de Deus que me curou. Dias de sofrimento nos leva para experiências para que nós possamos sair mais fortes.
Não olhar para de sofrimento e ficar murmurando, porque isso é perca de tempo, mas falar assim, Senhor, se o Senhor permitiu eu passar essa situação difícil, esse trauma, essa dificuldade, eu quero entender o que o Senhor está querendo fazer comigo e para onde o Senhor está querendo me levar. Mas para isso precisa quebrar paradigmas, e quebrar paradigmas significa um novo relacionamento com Deus. Um novo relacionamento com Deus. É muito bom que a gente tenha, às vezes, até algumas orações já repetidas que nós fazemos, no almoço, por exemplo. Mas, às vezes, o Senhor está querendo nos levar para o secreto, para desenvolvermos um relacionamento, um novo relacionamento com Ele. Às vezes a gente conhece tanto Deus, que nós lemos a Bíblia, que nós ouvimos aos domingos, que nós compartilhamos nas células. Mas o Senhor está falando assim, eu quero fazer algo diferente na sua vida. Você está disposto? Quebrar paradigmas significa passar por este nível diferente com o Senhor de relacionamento. Olhar menos para si e olhar mais para Deus. Jó experimentou isso. Quando ele começou a falar e querer desabafar, até que Deus começa a falar, Jó foi obrigado a olhar para Deus. E quando ele encerra a experiência dele ali, o relato da experiência dele, ele não fala assim, Senhor, eu estava olhando só para mim, e como realmente eu continuo sendo um homem íntegro, Senhor. Depois de tudo que eu passei, eu estou aqui, Senhor. Não, ele não diz isso, ele diz, Senhor, depois de tudo que eu passei, uma coisa eu sei que o Senhor tudo pode. Os teus planos não podem ser frustrados. Senhor, depois de tudo que eu passei, uma coisa eu sei, eu não te conhecia quase nada, só tinha informação sobre o Senhor, mas agora os meus olhos contemplam o Senhor. Agora eu consigo te conhecer e ter um relacionamento com o Senhor, porque os meus olhos te veem. A maturidade espiritual, ela não cresce naturalmente como as fases da nossa vida. A maturidade espiritual, ela precisa ser desenvolvida. E não é com o tempo. Às vezes a gente encontra pessoas que estão nessa caminhada cristã há 20, 30 anos, mas ainda não aprendeu a lidar com o sofrimento, com dias difíceis. Não consegue extrair algo de Deus neste momento, nesses dias de sofrimento. Então, se passa em dias de sofrimento, pergunte para o Senhor, Senhor, eu ainda sou imaturo espiritualmente, o que o Senhor está querendo me ensinar? Qual o paradigma que eu preciso romper, quebrar, Senhor? O que eu preciso fazer? Será que eu estou ainda apegado a coisas do passado, a dores, a traumas, a frustrações do passado? Ou a glórias do passado, vivendo de glórias do passado, e eu preciso abrir mão de tudo isso, para que eu viva algo novo no Senhor. Senhor, qual paradigma eu preciso quebrar? Talvez, Senhor, eu estou aqui na minha rotina, e o Senhor está dizendo assim, quebre essa rotina, muda este teu jeito, crie novos hábitos, ore mais. Comece a se relacionar de uma maneira diferente com Deus, fala assim, Senhor, eu nunca orei desse jeito, mas agora, Senhor, quero orar com o Senhor, quero falar com o Senhor. Vem aqui, toma um café comigo nesta manhã. Senhor, eu converso tão formal com o Senhor, dizendo, Senhor, o Senhor que está no alto e sublime trono. Mas como Paulino citou aqui nesta noite, na oração, o Senhor também, Ele desce, habita, não só no meio de nós, mas dentro de nós. Ele se relaciona intimamente com a gente. Então, às vezes a gente precisa mudar, falar assim, porque a gente tem alguns traumas, assim, não, isso eu não posso contar para Deus. Sim, quem te conhece mais do que seu pai e sua mãe? Mais do que seu amigo mais próximo? Só Deus. Porque Deus que te formou no ventre da sua mãe, foi Ele quem te formou. Ele conhece os detalhes da sua vida. Salmo 139, ele diz que Ele conhece até as palavras antes de sair na nossa boca. Hebreus diz que a palavra do Senhor ela é penetrante, mais
do que uma espada de 2 gumes mais cortante, e ela penetra entre a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, a ponto de discernir os pensamentos e até a intenção do coração. Quem te conhece? Ou seja, nós podemos chegar diante de Deus e abrir tudo e falar: Senhor, este sou eu, deste jeito, e eu não sei resolver a minha vida. Mas se o Senhor permitiu eu passar por tudo isso, eu creio que existe um propósito. Deus, então, me leva para um nível de relacionamento contigo que eu possa te conhecer mais e mais. E cura esses traumas, essas feridas. A maturidade espiritual, ela vai ser desenvolvida. A partir do sofrimento é desenvolvida a maturidade espiritual. O crescimento espiritual de Jó levou ele a experimentar Deus de verdade. Espero que ninguém precise passar por dias de sofrimento tão intenso. Este não é o meu desejo é que você cresça, assim como eu também quero crescer em maturidade espiritual, conhecer mais a Deus, relacionar mais com Deus. Mas eu não desejo que você passe em dias de sofrimento, que nós possamos aprender, mesmo em mar calmo, sem precisar ter ondas agitadas no nosso barco. Mas o meu desejo é que você cresça. E o desejo profundo do meu coração é que deixemos de conhecer Deus só de informação, só de ouvir falar, e passemos a conhecê-lo de perto, mais íntimo. Amém? Quero convidar você a colocar-se em pé. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa noite? Pai querido, obrigado por tudo que o Senhor fez nessa noite. Nós não temos dimensão o que aconteceu no mundo espiritual nessa noite. Nós não conseguimos dimensionar as grandezas do Senhor, aquilo que o Senhor produziu no mundo espiritual. Nessa noite, cadeias foram rompidas, quebradas e vidas foram transformadas. E início de um processo de transformação também. E nós cremos pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue abençoando o teu povo. Abençoe, ó Pai, durante essa semana. Dê uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de transformação, de presença do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Também leva cada um para a sua casa, guardados, seguros, protegidos pelo Senhor. E dê uma noite tranquila de descanso, de sono reparador. Eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Estenda as mãos, meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do Eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.